Amigos e amigas, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Já há algum tempo, né, Júnior, que a gente não se encontra para falar, para bater um papo, e mais ainda agora, após 1º de janeiro de 2021, né, quando a gente assumiu aqui a controladoria do município, a convite do prefeito Orlando Jorge. E como você bem resumiu no popular, a nossa função é essa mesmo, é ser o cri-cri, além de tentar resolver alguns problemas nos mais variados órgãos, inclusive os órgãos mais internos da prefeitura, também tentar impedir que o problema aconteça. No ano de 2021, nós ainda, vamos dizer assim, no bojo de várias demandas que ainda tinham sido protocoladas na gestão anterior, nós passamos o início de 2021 respondendo várias dessas demandas. Para o pessoal entender, houve vários questionamentos no período anterior, da gestão anterior, em relação a questões da então gestão do município. E não houve, vamos dizer, a resposta ainda dentro daquele mandato. E em 2021 várias dessas demandas chegaram para serem respondidas, demandas a nível de Ministério Público Estadual, a nível de Ministério Público Federal, a nível de Polícia Federal também. Então todas essas demandas foram sendo respondidas durante o exercício de 2021, né? Demandas inclusive que ainda estavam inconclusivas, ainda estavam em estágio de inquérito. E uma questão que ficou pendente, que a gente pegou logo no início, foi a questão do lixão, que havia sido firmado ainda, acredito que ainda no ano de 2019 ou 2020, foi determinado por meio de um acórdão aí, em um dos processos de prestação de contas, e houve em seguida também a recomendação do Ministério Público de Contas para desativar o lixão aqui do município de Limoeiro. Tivemos aí um prazo exíguo para a gente cumprir todas as exigências para a gente realmente determinar o fechamento do lixão, né? E iniciar toda essa fase aí de um novo momento sem o lixão, onde houve aí também o incentivo e o estímulo à criação da cooperativa dos catadores de lixo, e se tratar de uma forma mais, vamos dizer, mais do ponto de vista da responsabilidade ambiental e também da responsabilidade social, a questão do manejo e do trato dos resíduos sólidos no município de Limoeiro. O prefeito Orlando Jorge assumiu pessoalmente esse compromisso logo nos primeiros meses, e em seguida a coisa foi se encaminhando. Ainda no exercício de 2021, lógico, com a preocupação com a questão do fundo de previdência, que era uma questão que vocês viam muito a gente falar, a gente recomendou ao prefeito do município que adotasse algumas medidas para tentar sanear o problema lá do déficit da Previdência, do nosso fundo de previdência municipal, que é o nosso querido Limoprev. E a gente aí recomendou algumas medidas, dentre elas o Comprev, né, que é a compensação previdenciária, para quem nos escuta, para quem está nos assistindo nesse momento. O Comprev é nada mais do que você pegar todos os valores que os servidores contribuíram na época ainda, que contribuíam para o INSS, todos aqueles valores, todo aquele período, isso em termos de contribuição, a gente trazer isso para o Limoprev. E nós aí já tivemos aí, o prefeito contratou aí a empresa responsável por fazer esse trabalho do Comprev. Paralelo a isso, a gente já tinha uma situação anterior que eu já tinha alertado. Fundo de Limoeiro, ele é um fundo com déficit financeiro e déficit também atuarial. Déficit atuarial quer dizer que o que hoje arrecada ainda é insuficiente para você cobrir os valores das futuras aposentadorias e pensões pagas pelo Limoprev. O que acontece?
o município tem que aportar um valor para cobrir esse déficit aí, essa diferença que falta. E o que ocorre? Houve, lá atrás já havia a determinação para se reajustar a alíquota para 14%, não é só a realidade, não é só de Limoeiro, é de todos os municípios que detêm fundo de previdência, não só em Pernambuco, como no Brasil, que se encontram na mesma situação do município de Limoeiro. Recebemos o município de Limoeiro, o Limoprev, no caso, foi recebido com algo em torno de 13 milhões de reais, eu não sei precisar os valores. Hoje, acredito que temos algo em torno de quase 25 milhões de valores aí aplicados nas aplicações financeiras, nas instituições que têm as aplicações financeiras dos recursos do Fundo de Previdência. O Comprev, ele está também chegando junto e valores estão sendo restituídos de volta do INSS, do regime geral, para o Limoprev, e essas são medidas que foram tomadas pelo prefeito, a gente recomendou para que fosse sanado aí, pelo menos diminuído esse problema do Limoprev. Também fizemos recomendação com relação à questão do limite de despesa com o pessoal. Nós hoje, apesar do reajuste que tiveram, do piso do magistério, a gente está mantendo o equilíbrio fiscal do município. Para vocês terem uma ideia, no final de 2022 agora, terminamos o exercício de 2022 sem restos a pagar. Quando eu digo sem restos a pagar, é sem os restos a pagar da atual gestão. Porque temos aí 31 milhões que nós herdamos aí em 2021, do período anterior, mas em 2022 encerramos o exercício financeiro sem restos a pagar, ou seja, não houve restos deixados pela gestão atual no exercício, pelo menos no exercício 2022, não houve restos a pagar deixados atualmente pela gestão anterior. Temos uma situação aí, diante desse quadro, a gente tem a situação da possibilidade de um trabalho de recuperação fiscal. Esse trabalho a gente está fazendo como um trabalho de formiguinha. Recomendamos a criação de uma comissão para a gente iniciar esse trabalho, lógico, de atualização do nosso cadastro imobiliário municipal. Ele está um pouco defasado, ou seja, pessoas que adquiriram um determinado imóvel em um tempo, não houve a devida alteração da titularidade, da propriedade do imóvel junto ao cadastro municipal. Esse trabalho de atualização, trabalho também de ver a questão do cadastro mercantil, que é o cadastro das empresas que tem débito a título de taxa de alvará, a título de ISS, então estamos empreendendo esse trabalho também da recuperação fiscal do município, lógico. Trabalho em conjunto da Secretaria da Fazenda e a gente também, junto desse trabalho de estar vamos dizer assim, assessorando de certa forma esse trabalho aí junto aos demais órgãos que a gente está assessorando nesse trabalho aí que a gente já inicia de recuperação fiscal, ou seja, da gente aumentar a receita. Paralelo a isso, a gente teve um probleminha agora, o censo, nosso censo realizado agora no ano de 2022, ele apontou uma situação que eu acredito, o município já fez o questionamento junto ao TCU com relação ao quantitativo de habitantes que foi apresentado aí pelo IBGE no ano de 2022. A gente já questionou o resultado preliminar do censo, já houve esse questionamento, porque há uma delimitação aí de alguns limites do nosso município em relação a municípios vizinhos, que há questionamentos, como por exemplo
esse trecho aqui que fica insalubre, que a agência Condep-Fidem, segundo um estudo de georreferenciamento para eles, aquele território de Salobro pertence ao município de Salgadinho. Tem um outro trecho aqui da nossa zona rural, que segundo a agência Condep-Fidem, pertence ao município de Vicência, e nós questionamos. Há um trabalho que foi realizado há anos atrás, ainda em 2006, quando se formou uma comissão para se elaborar o plano diretor da cidade. Naquele momento, o município de Limoeiro, segundo o relatório, com base no censo de 2000, nós já tínhamos ali 42.412 habitantes no censo de 2000. Então, se você tomar por base aquele período até hoje, foi um trabalho bem feito, né? Porque a gente fez parte na época ainda muito mais novo, né? Mais jovem, mas foi um trabalho muito bem feito, organizado. O relatório consta todo o sistema de drenagem, e é impossível hoje o município só possuir 55 mil habitantes. Ele possui um pouco mais do que isso. Ô Márcio, uma das coisas que o prefeito Orlando Jorge está batendo na tecla é que o sistema de saúde do município atende mais de 63 mil pessoas. E o censo diz que tem menos do que isso, está faltando. Tem alguma coisa errada nesse meio caminho. Isso, por isso que nós fizemos o questionamento com base nesse atendimento que é realizado pelo SUS, com base nessas famílias que hoje estão cadastradas na rede pública de saúde do município de Limoeiro, e também pessoas que são atendidas pela rede municipal de educação. Então, há aí vários questionamentos. A gente fez questão de fazer uma pesquisa da legislação que criou esses municípios vizinhos, onde há a delimitação dos limites de cada território em relação ao município de Limoeiro. Logo no início da tua fala, você falou em processos estaduais, federais. O que é que você pode elencar disso, que não quebre o segredo de justiça, nem aquela história do sigilo? Como é que você pode explanar para a gente como é que anda essas situações? Veja só, Júnior, a gente tem conhecimento de algumas das situações que estão aí em tramitação nos diversos órgãos de controle externo. Quando eu falo órgão de controle externo, a gente elenca aí Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU. Então nós temos situações que estão tramitando por aí. O que eu posso dizer a você, lógico, por uma questão ética, não mencionar, preservar a imagem dessas pessoas. A gente tem aí questionamentos com relação a irregularidades na aplicação de recursos de repasses aí do Fundo de Previdência em período anterior. Se vocês estiverem lembrados, houve uma audiência pública na Câmara logo no início de 2021. A gente detectou que alguns acordos de parcelamento de débito previdenciário que foram celebrados ainda em 2020, eles foram celebrados sem a devida autorização legislativa, sem a autorização da Câmara, ou seja, não havia lei que autorizasse a celebração desses acordos de parcelamento. Em relação a Tribunal de Contas, há uma situação aí que está sendo investigada de valores que foram pagos indevidamente a agentes públicos, a servidores, entendeu? Valores que não tinha fundamentação legal. E essa situação a gente está fazendo questão de preservar a imagem das pessoas inclusive que ocupavam cargos altos aqui no primeiro escalão do município, mas a gente faz questão aí, por uma questão de ética, de preservar a imagem dessas pessoas e de não mencionar, mas a gente faz questão de mencionar a situação. Questão, por exemplo, de alguns contratos que tiveram aqui na gestão
passada, questão de empresa que foi contratada para aquisição de merenda, empresa que era contratada para aquisição de materiais diversos, materiais de expediente, e aí a gente se resume a isso aí. Mas a gente vai solicitar esse momento. A gente é o órgão de controle interno, né? A Controladoria Geral do Município é o órgão de controle interno da administração, e temos o órgão de controle externo, que tem como uma de suas atribuições o controle externo, que é a Câmara Municipal de Limoeiro, que é o Poder Legislativo. No devido momento, nós solicitaremos aí ao presidente daquela casa, o vereador Daniel, que nos conceda esse espaço para a gente prestar contas do que foi que aconteceu, do que a gente tem feito. Como eu disse, uma das coisas que estão em andamento é esse trabalho de recuperação fiscal. Quando eu digo recuperação fiscal, é recuperação de receitas. Por exemplo, a gente tem empresas aí da área de telefonia móvel, de celular, uma empresa muito conhecida, né? Eu acredito que todo mundo deve ter uma linha de telefone celular dessa empresa, todo mundo possui. Só em Limoeiro ela possuía aí 4 antenas dela, que pelo menos pelo que eu tenho conhecimento, 4 antenas que tem débitos aí. Eu acho que o menor débito dela é algo em torno de quase 40 mil reais, são débitos a título de taxa de alvará. Cada antena dessa, para ela funcionar, ela tem que ter a taxa, tem que pagar a taxa de alvará ao município de Limoeiro. E esses valores nunca eram cobrados, nunca eram executados. Ela e as outras concorrentes dela também possuem débitos, e a gente vai trazer de volta esses valores. Não só esses valores, como por exemplo, alguns valores que foram aí apurados em processos de auditoria a nível de Tribunal de Contas, porque hoje o próprio município ele tem a legitimidade de cobrar o ressarcimento dos valores que foram perdidos por conta de atos de improbidade. Se comprovar que esses atos de improbidade foram praticados com dolo, que segundo a nova alteração na lei de improbidade administrativa, para que fique caracterizado o ato de improbidade administrativa, tem que haver a figura do dolo. Havendo dolo, esses valores que foram, vamos dizer, que foi causado dano ao município, essa cobrança ela é imprescritível. Ela só prescreve se não houve o dolo. Se houver o dolo comprovado, pode passar 10, 20, 30 anos, o município terá legitimidade de cobrar o ressarcimento, inclusive de executar esses débitos aí. Muito bem. Márcio, isso a nível de justiça, isso a nível de, no caso, são as esferas estaduais, federais e tribunais de contas do Estado, é isso? Isso. No caso, trazendo a farinha aqui para a tua mesa, como é que foi esse ano de 2020 e 2022? Já que você falou muito, você explanou geral. Vamos tentar esmiuçar para as pessoas que estão em casa e nos acompanham entender. Como é que foi o ano de 2022? O ano de 2022 ele foi um ano, vamos dizer assim, menos puxado que 2021, mas a gente teve esse período também onde a gente continuou mantendo contato com os órgãos de controle externo, onde a gente teve o cuidado de também verificar a questão da responsabilidade fiscal do município. A gente mantém aí a responsabilidade fiscal. E outra coisa que a gente esqueceu de falar, já que o nosso órgão é hoje o responsável pela questão do portal da transparência, nosso portal da transparência se encontra devidamente atualizado. Tivemos aí um período aí em que uma determinada empresa havia aqui chegado no município para fazer esse trabalho de sistema de tal, e infelizmente essa empresa a gente teve que rescindir o contrato com ela porque ela não atendeu, vamos dizer assim, de forma integral
ao trabalho para o qual ela foi contratada. Então não houve outra alternativa a não ser rescindir o contrato com a mesma. A administração pública, os contribuintes e todos aqueles que necessitavam da operacionalização desse sistema não poderiam ser prejudicados por conta da inoperância, da ineficiência dessa empresa, e essa empresa a gente teve que, infelizmente, rescindir o contrato. Quer dizer, infelizmente para ela, felizmente para a administração e para a população em geral. E a gente tem hoje um portal da transparência que ele está hoje com a contabilidade lá, contabilidade de forma tempestiva. Temos todos os a folha de pagamento, pelo menos até a mais recente, ela se encontra no portal da transparência. Nós temos também todos os pareceres prévios das prestações de contas que foram emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado até hoje, estão lá no tribunal. Também todas as prestações de contas, até a última, que foi a de 2021, também já se encontra no portal. Todos os contratos que foram celebrados com empresas que ganharam licitação se encontram no nosso site oficial da Prefeitura e também no portal da transparência. Você pode fazer pesquisa por período, por modalidade de licitação, por tipo de empresa. Todos esses dados se encontram tanto no portal como também podem ser acessados através do site. A nossa ouvidoria não é novidade, a novidade é que ela hoje está sendo operacionalizada de forma mais efetiva, através do companheiro José Arthur Cavalcante Filho, é o Arthurzinho, né, o conhecido Tuca, que é o nosso ouvidor, ele que está procedendo esse trabalho de acolher as demandas, encaminhar para os respectivos órgãos municipais a fim de ter a resposta e cobrar essas respostas também. E isso a gente também está fazendo de forma mais célere. Hoje, detalhe, Júnior e nossos amigos e amigas internautas, hoje pode perguntar ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, que hoje as demandas que chegam até aqui a Prefeitura de Limoeiro e que vem, lógico, para essa sala, elas estão sendo respondidas em prazo razoavelmente célere. Eu acredito que algo jamais visto aqui na história. Nós temos aí um prazo que acredito que quando essa demanda chega, um prazo máximo de 8 a 10 dias, quando essa demanda chega aqui, ela já está sendo dada a devida resposta aos órgãos aí de controle externo, notadamente esse que eu falei, Ministério Público, Tribunal de Contas e também os órgãos de controle federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. Quando nós não possuímos a informação no primeiro momento, que a gente vai ter que demandar aos órgãos que detêm a informação, quando essa informação chega, a gente de forma célere já comunica aos órgãos de fiscalização, aos órgãos de controle externo. Muito bem. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, a gente acrescentaria que a gente está nesse trabalho aqui, como eu já disse, a gente resolvendo essas questões. O prefeito Orlando Jorge ele tem o compromisso com a questão da transparência. A gente nunca se viu algo na vida que foi o próprio prefeito do município ele comparecer numa audiência pública, como ele esteve agora há pouco na Câmara Municipal, para debater uma questão importante, que foi a questão da contribuição de iluminação pública. No devido momento, a gente trará uma novidade, que vai ser dada uma solução para essa questão da redução desses supostos débitos que a operadora aí a distribuidora de energia elétrica, né, a CELP, imputa ao município. A gente vai ter aí uma novidade nos próximos dias, que será algo que vai dar uma resposta e a gente vai ter um alívio nas contas do município. Como eu disse, o trabalho de recuperação fiscal. Quando eu digo recuperação fiscal, o município que a gente já se livrou, vamos dizer,
de uma parte dos débitos. Os servidores públicos municipais são testemunhas disso. Todos os débitos, os atrasados que a gente diz no popular, que ficaram de 2020, todos eles foram regularmente pagos pela gestão Orlando Jorge. E a gente vai agora tentar questionar esses débitos aí que a CELP tenta imputar ao município de Limoeiro, e a gente vai dar a devida resposta, reduzindo o custo da máquina e maximizando aí esse dinheiro aí que é economizado nas ações que são prestadas à população, seja na educação, na saúde, na assistência social, na infraestrutura, que é para isso aí que a administração pública trabalha, e a gente está aqui para prestar os devidos esclarecimentos que forem devidos. Ô Márcio, eu não ia perguntar isso, mas é uma coisa inerente à tua alçada, à tua cadeira. A construção daquele pavimento asfáltico que liga Limoeiro, o centro de Limoeiro, a Vila Urucuba, ela está sendo alvo de algumas críticas por causa dos acidentes. Você já a tua secretaria já foi notificada sobre algumas coisas. Como é que anda isso aí? Vocês podem falar alguma coisa sobre isso? Foi bom você ter me falado sobre isso, Júnior. Quase que eu ia me esquecendo de falar sobre isso. Em 2022, o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, que foi quem executou aquela obra, vale lembrar para a população de Limoeiro que, apesar de ali ser uma estrada vicinal, que é a estrada que liga Limoeiro até a Vila Urucuba, ou seja, até o Cedo, aquela é uma estrada vicinal do município, está dentro do território do município de Limoeiro, ou seja, na área de circunscrição do município, mas aquela obra ali de pavimentação asfáltica, ou seja, do asfalto da pista, né, que a gente diz ali até Urucuba, até o Cedo, ela foi executada pelo Departamento de Estradas e Rodagem. O que aconteceu? Aquela obra foi entregue em total desconformidade com o artigo 88 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que nenhuma obra de pavimentação, naquele caso aí, nenhuma via pavimentada, nenhuma obra de pavimentação de via poderá ser entregue sem a devida sinalização horizontal e vertical. Agora que estão fazendo a sinalização horizontal, ou concluíram parte dela, da sinalização horizontal, já tivemos aí um acidente grave, aliás, já tivemos dois, um com vítima fatal, por conta desse problema, dessa situação da não sinalização vertical e horizontal. Na data de ontem, no caso 19 de janeiro de 2023, nós protocolamos junto à ouvidoria do DRPE, do Departamento de Estradas e Rodagem, o ofício número 001 de 2023. Juntamos inclusive as fotos do local, as fotos da via, onde você vê perfeitamente a ausência de sinalização vertical, a sinalização que vai indicar, por exemplo, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, declive, aclive, regulamentação de velocidade. Você dizer que naquele trecho a velocidade não pode ultrapassar 30, 40 quilômetros. Sem a devida sinalização vertical e horizontal, aquela obra não poderia ter sido entregue daquela forma. E por conta disso, nós já protocolamos a reclamação, a denúncia, junto à ouvidoria do DRPE. E acredito que nos próximos dias teremos a devida resposta para aquele problema. Porque a população que faz uso daquela via não pode estar ali em risco, não só a população, como também todos aqueles que se utilizam daquela via para trafegar, para chegar até aquela região do Cedro e também as regiões adjacentes. Então a gente protocolou na data de ontem o ofício 001 de 2023, fazendo esses questionamentos, inclusive com fotos, imagens e matérias dos últimos acidentes que ocorreram. E se o DR não tomar providência, a tendência é que a coisa venha a se agravar.
E desde já o município, na sua atitude de cobrar, de fiscalizar a implantação da sinalização, já que o trânsito hoje é municipalizado, ou seja, a atribuição do município também está em fiscalizar a questão do trânsito dentro de sua área de circunscrição. A gente protocolou esse questionamento ao DRPE. Dr. Márcio Pimentel, controlador e cri-cri aqui do município de Limoeiro, muito obrigado pelas suas informações. Eu agradeço, Júnior, agradeço aí a paciência de vocês que nos escutaram até agora, e a gente aí se coloca à disposição da Web TV Notícias para quaisquer questionamentos e quaisquer informações que a gente possa prestar dentro de nossa área de atuação.